que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas, dá-me um gole da vontade divina para minha alma. Me abençoa, Mãe, para que eu possa fazer todas as minhas ações diante de vossos olhos maternais. Eu não sou nada, Deus é tudo, Pai, eu te amo. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Suprema Majestade, eu venho em sua divina vontade, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tendes direito, as adorações, os louvores, o amor que cada criatura lhe deve, as ações de graça e fazer todas as reparações por todos e por cada pecado. Vem, Senhor, na tua divina vontade, dou-te a minha vontade humana, por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dá-me a tua divina vontade, vem divina vontade nesta ação que estou a fazer e em todas as ações que farei durante este dia. Amém, Fiat. Minha mãe, feche a vontade divina em minha alma, para que ela possa tomar o primeiro lugar e formar o seu trono e sua morada. Meditação e partilha do Livro do Céu da Serva de Deus, Luísa Picarreta. O volume 2, o trecho 10, 5 de abril de 1899. Como Jesus a tem coberta em seu amor. Minha alma continuava em seu aniquilamento, e com temor de perder o doce Jesus, quando num instante, de repente, fez-se ver e me disse: Te tenho sob a sombra da minha caridade. Então, assim como a luz penetra por toda parte, assim meu amor te tem coberta por toda parte e em tudo. Do que teme, então? E como posso te deixar enquanto te tenho tão abismada em meu amor? Enquanto Jesus assim dizia, eu queria lhe perguntar por que não se fazia ver segundo seu costume, mas Jesus logo desapareceu e não me deu tempo de lhe dizer nem sequer uma palavra. Oh Deus, que pena. Então aqui a gente vê, que Luísa disse que estava, aniquilada. Estava ali se oprimindo, se angustiando, com temor de perder Jesus. Quando ele diz, como que vai se perder se ela está, toda abismada no amor de Jesus. Jesus não nos deixa, não deixa ninguém, como foi dito, até as almas do inferno, as almas condenadas, estão ali na divina vontade, de certa forma. Então, se ela está ali, ainda que castigando as almas que não quiseram, perceba que diante disso não se trata nem de um castigo, que se sofre no inferno. Mas como já sabemos que o mal é a ausência de bem, e uma vez que Deus, em sua infinita bondade e misericórdia, para atender as criaturas que não o quiseram, e Ele assim não as destrói, porque Ele não destrói o que fez, mas nos deu a graça de vivermos eternamente, seja com Ele ou seja sem Ele. Ele separou esse cantinho para estas almas que não o quiseram, que não o quer, juntamente com Satanás e seus anjos que não quiseram, estar na presença de Deus. Então, uma vez não querendo estar no bem, na graça, na luz, a única opção que se tem é estar nas trevas, na escuridão, na ausência do bem, na ausência do amor de Deus. E lá, eis esse lugar, o inferno, onde só se odeia, onde só se há tristeza. Então, o tormento, o martírio é exatamente isso, a dor de não ter
né, atendido à vontade de Deus. A dor de não obedecer, ter obedecido à vontade de Deus. Tanto mais aqueles que estão, né, fundidos a esse amor, né, a essa ânsia por Ele. Como Ele diz, te tenho sobre a sombra da minha caridade. Então, assim como a luz penetra toda parte, assim meu amor te tem coberta por toda parte e em tudo. São a vida divina, né? Estarmos fundidos a Ele. Tudo que fazemos, né, é unido, fundido a Ele. Então Ele não se separa da criatura mais. Mas a criatura que pode se afastar dele, é o que aconteceu aqui. Jesus a deixa. Não aparece para ela, né, como ela diz. Por que não me aparece como antes, né, segundo o costume? Ela estava apegada a essa presença sensitiva de Jesus. Ela já estava, né, fundida, né, à sua vontade divina, ao seu amor divino, mas ela não reconhecia isso, mas queria a presença física dele, queria vê-lo como de costume, né, como antes. E uma vez tendo visto, já não precisa, vivida a experiência uma vez, não precisa ficar revivendo continuamente. Uma vez basta, para que reconheçamos a verdade. Já sabemos que Ele está no meio de nós. Não precisamos de provas palpáveis, físicas para isso. Ao longo dos escritos a gente vai ver que continuamente a Luísa inicia os seus trechos dizendo, né, e Ele movendo-se dentro de mim, estava eu no meu estado habitual, Ele movendo-se dentro de mim, Ele saiu de dentro de mim, né? E assim por diante, Ele está entre nós, Ele está dentro de nós, né? Como Ele diz, o reino de Deus está dentro de vós, né? Como Ele disse, Ele nos tem a sombra da caridade dele, a sombra do amor dele, como a luz penetra por toda parte, assim o amor dele, né, nos tem por toda parte e em tudo. Então, do que tememos? Do que haveremos de ter medo? Como diz o Salmo, né? Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Então, aconteça o que acontecer, né, aceitemos como, né, vindo das mãos de Deus, né, é a divina vontade, né, e uma cruz, né, superior às nossas capacidades não nos é dada. E como eu ouvia ontem, né, me parece que no vídeo do retiro da igreja, Jesus não tem com quem contar. Então, o que Ele quer fazer, Ele vai fazer com os filhos da divina vontade. Porque os outros não querem, os outros não recebem, não aceitam. Muitas das vezes, quando vem uma situação difícil, eles dizem, né, está repreendido. Então, não querem a cruz. Não quer essa participação na vida de Jesus, na humanidade de Jesus. Mas visam e anseiam pela glória dele. Mas lhe fazer companhia em seus trabalhos e dores, né, são poucos. E haverão de ser poucos. Eu lembro até um fato que Santa Teresa, né, ao recolher alimentos para os pobres, né, a carroça dela atola no barro, né, e chovendo, e ela desce da carroça ali em meio à lama e puxa e acaba escorregando e caindo, né, de cara ali na lama. E ela reclama com Jesus, né? Nossa, Jesus, eu aqui fazendo esse trabalho para o Senhor, é assim que o Senhor trata os seus amigos? E ele diz, né? Os meus amigos eu trato assim. Ou seja, é a reparação, é a expiação que ele quer dos seus filhos. É a participação na vida dele, a qual não foi outra senão dores, humilhações, desprezos, abandonos. E é onde ela responde, né? É por isso que o Senhor tem tão poucos. É por isso que o Senhor tem tão poucos amigos, né, de verdade, né, que querem compartilhar a vida dele, né, com ele, né, ou seja, que está unido a Jesus, né, na alegria, na tristeza, na saúde, na doença,
na riqueza e na pobreza. A grande parte estão com Jesus na hora do oba-oba, do bem bom, dos milagres, das curas. Aí Jesus é bem-vindo. Na hora da dificuldade, deixa-se Jesus de lado, deixa-se para lá. Então, os santos da santidade, das virtudes, Jesus pôde participar, deles, com eles em momentos, na divina vontade, e agora com pleno conhecimento, desses escritos, com a vinda de Luísa, a qual é dada a toda a humanidade o conhecimento dessas verdades, podemos então não mais ter momentos em que fazemos a vontade divina, mas ter a nossa vida plena na divina vontade, e assim poder em tudo partilhar, participar da vida dele. O grande plano de Deus, sendo concretizado. Como ele disse, o maior de todos os milagres, o portento dos portentos, trazer a criatura humana a viver a tua divina vontade. Daí a pessoa pode pensar, nossa, mas então eu não posso mais me divertir, eu não posso mais ter as coisas, eu não posso mais ir em lugar nenhum. Que martírio, realmente, é o que Jesus disse, é o maior de todos os martírios, é o martírio da vontade, da nossa vontade a Deus. Mas não se olha para isso, não se olha para o que está perdendo, quando na verdade não se perde nada, mas se olha o que seremos, participantes da vida de Cristo, participantes da sua vontade, é estar no ato único de Deus. O que mais pode ser maior que isso? Então eu desprezo tudo o que o mundo me oferece para ficar com o que Deus tem para mim, que nada mais é que a vida dele, a vida divina, a eternidade, na felicidade, na companhia, na convivência com ele, já iniciando já desde já, hoje, no presente momento. E aí tudo mais, perde a força, é o que diz, se não me engano, nos 31 dias que a Maria mesmo vai dizer, mas se não for lá, é num trecho que diz, quando nos voltamos para a divina vontade, o humano vai perdendo a força, a vontade humana vai perdendo a prioridade. É o que diz do ópio, que Jesus nos dá. Então aquilo que antes era uma prioridade de suma importância, a nossa vontade, o nosso querer, o fazer as minhas coisas, ao trilharmos esse caminho de vida na santidade divina, a vontade de Jesus passa a ser a prioridade, o centro da nossa vida, a razão do nosso viver, do nosso agir. E pronto. E isso ele só pode partilhar com os seus amigos, com os seus filhos da divina vontade agora. Antes com os grandes santos da santidade das virtudes, como Santa Teresa, e tantos outros. E agora, através de todo o conhecimento que eles trouxeram a toda a humanidade, recebemos essa graça dos conhecimentos da divina vontade. Então, por graça de Deus, damos um passo a mais, um grande passo, mas por graça de Deus, não é mérito nosso da criatura, mas do amor de Deus, a qual ele diz, te tenho à sombra da minha caridade. É ele quem nos coloca à sombra da caridade dele, uma vez que ansiamos por ele, que buscamos a ele, que queremos viver, não só fazer, mas viver a sua vontade. Então que ele desenvolva em nós a sua vontade, a sua vida, partilhe com nós a sua vida e nos leve a viver na prática tudo aquilo que ele viveu, de modo a darmos a ele agora a reparação. Ele deu por nós, o Pai, a reparação de nossas faltas, e agora nós damos a ele a reparação do que ele fez por nós, em correspondência ao amor dele por nós. Participamos da vida dele. É ainda muito mais graça, É uma graça imensa podermos dar a ele, participar da vida dele, sentir o que ele sentiu, por conta de nossas faltas.
em correspondência a esse infinito amor dele. Então é uma grande graça poder carregar a cruz de Jesus, poder tocar as chagas de Jesus em nós, poder receber os estigmas, não como antes, dos santos, lá os estigmas de Cristo nas nossas mãos, ter as nossas mãos trespassadas, nossos pés, nosso lado. Não esses estigmas, mas os estigmas da pequenez da criatura, que é como estava sendo dito ontem, recebermos com alegria a notícia de um câncer, de uma situação difícil, a dor de ter que submeter a tratamentos tão difíceis, tão complicados. Mas eis a participação na vida de Cristo, na humanidade de Cristo, com as nossas misérias, com as nossas chagas, e em reparação, em concordância, plena concordância, e ofertando a Ele por amor. Que é o que ele diz, do que teme então, se estamos envoltos ao amor, à caridade de Deus? Do que temes? E como posso eu te deixar enquanto te tenho tão abismada em meu amor? Então seja tudo para a glória de Deus, Então estando abismado no amor de Deus, imersos à divina vontade de Deus, venha o que vier e seja tudo para a glória de Deus e para nós toda a confusão, como dizia Luísa, mais adiante, quando ela está mais desenvolvida, mais exercitada nessa vida, a divina vontade, porque aqui estamos no segundo volume, ela está dando seus primeiros passos, bem como a nós estamos iniciando a nossa caminhada. Como ela diz, enquanto Jesus assim dizia, eu queria lhe perguntar por que não se fazia ver segundo seu costume. Ele diz algo tão grande a ela e ela quer ver ele, quer continuar vendo ele. A divina vontade, a vontade divina é ainda maior que Jesus. Jesus viveu na divina vontade. Jesus viveu imerso a esse amor do Pai. E ele aqui veio falar a mesma coisa, você está imerso no amor do Pai. E quer ver quer a minha presença física. Então, diante disso, Jesus, eu queria lhe perguntar por que não se fazia ver como segundo o costume. Mas Jesus logo desapareceu, Ele deixou ela falando sozinha. Entenda, Luísa, não é a minha presença física, mas a presença da vontade divina que está mergulhada nela. Jesus desapareceu e não me deu tempo de lhe dizer nem sequer uma palavra. Ó Deus, que pena. E ela fica ali, triste, angustiada. Então eu vejo assim, que Jesus permitiu todas essas situações na vida da Luísa, quis que ela passasse por tudo isso, Às vezes ela, nessa incompreensão, nessa falta de entendimento, para que nós hoje, ao lermos esses escritos, não cometesse o mesmo erro, a mesma fraqueza, mas entendermos plenamente aqui que estamos imersos, abismados no amor de Deus. O queremos mais que tudo, o queremos mais que nós mesmos. Assim deve ser a nossa intenção, a nossa condição. E assim sendo, não nos importa. Não nos importa a presença, a imagem palpável de Jesus, até porque não o vemos. O Filho da Divina Vontade deve-se viver integralmente pela fé. Pelo acreditar nessas verdades, que essas verdades, essas palavras, tome vida, carne em nós. E não nos apegamos aos sentimentos, às situações humanas, que isso aqui é um ato humano, de querer essa necessidade da presença física palpável de Jesus. Mas já temos essa presença palpável da ação da divina vontade em nós. Em cada ato, em cada circunstância, em cada movimento, vemos a ação direta dela. Tanto nas alegrias quanto também nas frustrações,
a qual vemos claramente que, nossa, se eu tivesse ouvido a divina vontade lá atrás, naquilo que ela me disse, me mostrou, né, hoje eu não estaria passando por isso. E assim por diante, né, e tantos outros acontecimentos. Né, se eu tivesse deixado de fazer tal coisa, hoje, né, teria dado certo, mas tudo, né, com atos divinos, né, que Deus tem essa paciência para com a nossa dificuldade, a nossa limitação. Né, mas também, uma vez acontecido, estejamos atentos para que não se repita. Né, não se repita esses atos, essas situações, mas que possamos corresponder, né, com passos firmes àquilo que a divina vontade nos pede, sabendo que ela nos tem à sombra de sua caridade. E tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. Tudo concorre, tudo é tudo, concorre para o bem daqueles que amam a Deus. Então, do que temes, então? Jesus nos pergunta, né, do que temes? Por que te preocupas? Por que te perturbas? Em outro ponto, né, do livro do céu vai dizer que a perturbação treme o céu inteiro. O medo, a culpa, a dificuldade, né? A dificuldade não, né? É a indecisão, a dúvida. Tudo isso balança, né? Treme todo o céu. E saímos do ato único, né? É o que aconteceu aqui. Jesus a deixa falando sozinho. Né? A divina vontade nos deixa falando sozinho quando nos voltamos à nossa vontade, ao nosso querer, né? O querer de uma outra forma. E isso jamais, que Deus nos livre, né, de buscar a nossa vontade. Acabamos de fazer 31 dias, né, entregando a nossa vontade humana para Nossa Senhora. Não a tomemos de volta, mas deixemos lá, né, com um sacrifício de expiação. Deixemos aos cuidados de nossa mãe a nossa vontade humana. E não demos a ela um sopro de vida. Aí isso então é vivermos o Fiat, né? É vivermos o faça-se em mim, segundo a tua palavra, né? Como Nossa Senhora diz. É sermos participantes da humanidade, da vida de Cristo em tudo. É Ele poder partilhar conosco a sua vida, como disse. Em tudo. E tornamos então co-criadores, co-redentores, co-santificadores. Né? Participamos no plano de Deus, né? Na criação, redenção e santificação. É dar vida a Jesus em nós. Então esse ato único a qual Jesus estava, né, imerso, né, sendo ele a segunda pessoa da Santíssima Trindade, sendo ele Deus, mas aqui em carne humanado, né, ele o fez, né, ele fez acontecer o faça-se. Né, e agora os filhos da divina vontade, né, entram nesse mesmo ato único de Deus. Né, e Jesus dá continuidade ao projeto do Pai. Né, em nós, Ele que tomou todas as dores, né, todo o pecado sobre si, agora, né, nos dá essa grande graça de fundidos a Ele, né, dar continuidade a esse ato único de Deus, né, pelos nossos irmãos que estão lá fora a se perder, né, a se deteriorar, né, no pecado, na vontade humana. Então fazemos pelo outro. É o mesmo intuito de Jesus, né? Dar glória ao Pai, né? A correspondência ao Pai pela salvação das almas. Né? A nossa vida é em função disso, em glorificar o Pai, em corresponder ao Pai e pedir, né? E viver em ato de salvar o próximo, salvar o irmão, né? De salvar aquele que está lá nas trevas da vontade humana. E não ter o ato que as pessoas na vontade humana também têm, né, de julgar, de criticar, de dizer que fulano ou ciclano não tem mais jeito, que precisa, né, ser tirado da terra, porque esse ato que ele comete é um ato, né, terrível.
né? Mas, ou seja, né, se despreza totalmente que ali há uma alma, de que ali dentro há uma partícula de Deus, né? E que não pode se perder, que não pode ser lançada fora, né? Mas que precisa, né, dessas vítimas hoje, destes que dão continuidade à redenção, à vida de Cristo. E eu digo não apenas a redenção foi feita, né? Jesus já fez todo o trabalho, mas agora Ele quer a coparticipação dos filhos da divina vontade, né? Trabalhar unido a Ele, fundidos a Ele, a fim de que essa grande graça possa se estender ainda mais aos corações. E, sobretudo, aqueles mais empedernidos, aqueles mais pecaminosos, mais emporcalhados com a sujeira do mundo, com a sujeira do demônio, com a sujeira da vontade humana, rebelde, corrompida e demoníaca. Jesus, quando veio, ele disse, né, não perdi nenhum daqueles a quem o Pai me confiou. E muitos estão se perdendo, a senhora diz, né? Muitas almas estão indo ao inferno porque não tem quem reze por elas. Não tem ninguém que faça sacrifício por elas. Não tem ninguém por elas. Pelo contrário, muitos estão contra, torcendo para que morra logo, para que vá logo para o inferno. E não é isso a vontade de Deus. A vontade de Deus é que todos sejam salvos, é que todos estejam, né, como diz o título, a sombra da caridade de Deus, a sombra do amor de Deus, imersos no amor de Deus. Que ninguém se perca, que cheguem todos ao conhecimento da verdade. E a verdade divina, a verdade de Deus, a fim de formar esse orvalho benéfico, né, para ser derramado sobre ele e tantos outros, né, para que se convertam, ainda que no último momento da sua vida, né, se abram à ação da verdade, né, se deixam envolver por esse amor que Jesus diz aqui a Luísa, né, te tenho à sombra da minha caridade, né, reconheçam-se, né, ao passo que diante de tanta coisa errada que fizeram, Jesus em momento algum tirou a vida dele, né? A gente vê aí, né, nos noticiários, né, essas pessoas que estão no pecado assim, né, que às vezes vão e fogem com um carro e capota o carro e acontece tantas coisas, né, a qual ficam por um fio e muitas vezes não lhes acontece nada, né? Às vezes ainda são capazes de sair de dentro do carro e saem correndo da polícia, né? E às vezes uma outra pessoa, né, normal, um tombo de nada, uma coisa pequena, né, já cai e morre na hora, né? Então é a ação da graça de Deus na vida do pecador para que se convertam, né? Deus não quer a condenação dos maus, mas que se convertam, né? Que deixem, abandonem essa vida. Então, diante de um ato errado, pecaminoso de alguém, não ficar torcendo para que ele caia na cadeia e lá façam tantas coisas com ele, né? E o matem, né? Não, mas que se convertam, que encontrem a verdade, que renuncie a essa vida. Jesus não desistiu de mim, não desistiu de Judas, né? Foi até o último momento, né? Mas também deixando na liberdade dele, né, de se voltar para Deus. Ele não quis. Então, assim o sendo, a glória de Deus retorna a ele. O amor de Deus, como já foi dito, Nossa Senhora recolhe e devolve a ele. Da parte da criatura, Deus tem a correspondência, né, agora, né, dos filhos da divina vontade. Se, em último caso, a pessoa não quiser, aquela alma não aceitar, não se abrir a esta ação da graça de amor de Deus, né, da parte de Deus, né, fica tudo certo, porque ele recebe de volta o amor que deu a ele. Ou seja, né, foi feito tudo que poderia ter feito. A pessoa, a alma, por livre e espontânea burrice, né, que não quis, né, que preferiu estar nas trevas e assim há de permanecer por toda a eternidade, porque ela o quis. Porque ela o quis.
Porque agora, com os conhecimentos, com os filhos da divina vontade que vivem, que dão continuidade à humanidade de Cristo neles, eles dão ao Pai essa correspondência daqueles que não quiseram. Bem como vai dizer nas 24 horas da paixão, aqueles que vivem, né, imersos a esse amor, a esta graça da vida na divina vontade, recebes a alegria de 100 outros que não receberam, 100 ou 1000, não sei ao certo qual é a promessa lá, né? Porque não nos apegamos às promessas, né? Mas buscamos a fazer aquilo que tem de ser feito, o retorno à ordem, a retornarmos à ordem. Então a gente procura em dar ao Pai a satisfação dos que não quiseram. Se vamos receber a felicidade deles, né? Isso aí é outra história, isso daí, né? Mas o centro de tudo é o Pai ter a correspondência, né, do amor que Ele deu e nossos irmãos não quiseram receber. Então eis a grande graça, né? Eis a grande alegria, né? A grande felicidade, o tudo é ver o sorriso do Pai, a satisfação do Pai. E isso não há nada no mundo ou em qualquer outro lugar que possa superar tudo isso, toda essa felicidade. Amém, Fiat. Jesus, eu confio em vós, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Divina vontade reina na minha vontade.